funcionando. Vamos seu assento, adorando o seu Deus. Sabe aquele dia que você sai de casa e acha que vai dar tudo certo e começa a dar tudo errado? Esse dia é hoje. Mas isso é segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo a nossa pequenez de entendimento, porque Deus fala e nós muitas vezes retrucamos e queremos fazer da nossa forma. Cheguei aqui, os carros da igreja não estão aqui, estão na sede, os meus carros ficaram em casa. A ministração que eu tinha para vos apresentar hoje, que eu precisava do retroprojetor, e não vai ser possível apresentar essa mensagem hoje. Mas Deus havia colocado uma outra palavra também no meu coração. E como um bom entendedor obedece, eu estudei. Mas o meu coração não estava nessa mensagem. Não sei porque hoje seria um dia dos pais, a mensagem seria mais focada para a conscientização dos pais. Mas eu creio que Deus não é um Deus de confusão. Você crê assim? Amém. Abra a sua Bíblia, porque só me deram 50 minutos, e para aqueles que me conhecem sabem que isso é muito pouco. 50 minutos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso de número 11. Temos aqui um texto bem conhecido e muito ministrado. E Deus tem colocado no nosso coração essa mensagem também para o dia de hoje, que eu quero dar um tema para 10 respostas e uma pergunta. Ou 10 perguntas para uma resposta. Ou 10 perguntas e uma resposta. Acho que seria um tema melhor, seria isso. 10 perguntas e uma resposta. E esse texto nos fala sobre a cura dos 10 leprosos. Todos encontraram o Evangelho de Lucas? Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Amém? As boas novas são do Senhor Jesus. Me deu alguns minutos para respirar, porque também não esperava já chegar e já ministrar, não é? As coisas acontecem de forma muitas vezes que nós não compreendemos, mas amém. Diz assim o texto. Todos são portadores de um exemplar da Bíblia Sagrada. Amém? Se você não tem um exemplar, faça um movimento da sua mão, que nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Todos são portadores. Então diz assim, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, a partir do capítulo de número 17, a partir do verso de número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-los aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus, em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Então temos esse texto bem conhecido e nós vamos fazer uma meditação expositiva da palavra do Senhor. Eu quero meditar cada versículo com vocês, para ver se tiramos alguma lição neste lugar, nesta noite, sobre esse texto bíblico. No verso de número 11 nos diz que Jesus passava por Samaria. Sabemos que perante a história, conforme nos contam os historiadores, os judeus e os samaritanos nunca se deram. Por quê? Na divisão das tribos, 10 tribos foram levadas a cativeiro e foram trazidos alguns gentios, alguns incircuncisos e colocados em Samaria. E houve uma mistura de povos. O judeu é o povo judeu é um povo muito separado, que não gosta de se envolver com outras pessoas. Então ali houve uma mistura de raças. E por se haver essa mistura de raças, o judeu não considerava o samaritano judeu.
Então, um judeu falar com um samaritano, ou um judeu conversar com um samaritano, era quase impossível. Vemos aqui como que seria o lugar menos provável para Jesus realizar um milagre, seria em Samaria. Mas esse texto nos mostra que Jesus vai até o impossível para dar vida. Talvez você tenha vindo aqui essa noite para ser homenageado pela sua filha, pelo seu filho, mas eu garanto para você que o intuito de Jesus me trazer aqui é ele se revelar a ti como o Deus do impossível. O Deus que pode fazer maravilhas se você der espaço para ele trabalhar no seu coração nessa noite. Então Deus vai sempre aos lugares onde nós menos esperamos. Deus sempre vai nos encontrar, porque há sempre alguém orando pelas nossas vidas, alguém sempre intercedendo por nós. Talvez aqueles que não conhecem minha história pensem que eu já nasci assim, mas eu não nasci assim. Nasci num lar cristão, me desviei, fiz coisas muito erradas, de tráfico de drogas, prostituição de mulheres, mas Deus me encontrou lá. Ou seja, Deus me trouxe para cá e se reapresentou para mim. Veja que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Não porque eu era mais bonito, nem mais bonzinho do que aqueles que sentavam comigo. É porque alguém está orando pela minha vida. Alguém estava intercedendo para que eu pudesse ter esse encontro, para que Jesus pudesse me encontrar naquele mundo perdido que eu estava. Então, a primeira coisa que nós entendemos no versículo 11 é que Jesus, o Deus do impossível, vem sempre para dar vida àquele que está necessitado. Jesus procura os que estão longe, desprotegidos, enganados, perdidos e esquecidos. Amém? Sabemos que nós, outrora, éramos contados como os maiores pecadores dessa terra. Talvez você olhando para mim hoje você não acredite. Como muitos já me disseram, você está com conversa fiada. Mas só eu e a minha família podemos dizer que falamos a verdade. Talvez você ache que aquilo que está lá fora seja bom. E é verdade. Para a carne é muito bom. Mas saiba que o final dessa vida lá fora sem Jesus é a condenação. Creia você em Deus ou não, creia você em inferno ou não, creia você em Jesus ou não, o final virá. A promessa da salvação é condicional para aqueles que o aceitarem e o confessarem como Senhor e Salvador das suas vidas. A promessa que Ele nos fez de nos levar para morar com Ele, essa é condicional, vai depender de você e de mim aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu já fiz essa escolha. Há 15 anos atrás, desde então eu ando com Jesus. Temos passado por lutas e provações, mas em todas elas Ele tem nos livrado. De todas elas Ele tem nos livrado. No verso 12 você vê que eles param de longe, porque eram leprosos. E a lepra na Bíblia tipifica o pecado. E havia uma lei que proibia um leproso de andar em sociedade, andar entre os limpos ou os não leprosos. Quando eles adentravam a entrada de uma cidade, eles tinham que sair gritando: leproso, leproso, e as pessoas corriam. Eles viviam em locais separados, porque a lepra até então era contagiosa. Por causa dessa condição, eles chamavam ao mestre de longe. Se fosse você, se fosse eu, será que teríamos dado ouvido para esses 10 homens leprosos? Saiba que constantemente, todos os dias, existem pessoas que estão nesse estado, à beira da morte, nos rodeando nas fábricas, nos repartos, nos supermercados, morrendo pelo pecado. E nós o que temos feito? Temos nos apartado e tratado eles como leprosos? Pense nisso. Medite nisso nessa noite. Hoje, nós não temos que ficar de longe a ver quem passa ou quem está a passar. Aquele que se envolve na obra do Senhor, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse recebe o maior de todos os presentes, que é a vida eterna. Esses 10 homens somente queriam uma coisa: serem curados da sua lepra.
E todos os 10 foram curados da lepra. Amém? Mas somente um recebeu a bênção verdadeira. Somente um recebeu a bênção verdadeira. Porque no capítulo de número 13, no versículo de número 13, você vai ver que eles gritam assim: tem misericórdia de nós. A minha Bíblia fala: tem, se compadece de nós. Mas na versão corrigida e atualizada, corrigida de Almeida, diz: tem misericórdia de nós. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, que é compaixão, mais cordis, que significa coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Então, quando eles disseram misericórdia de nós, eles queriam dizer: põe o teu coração em nossa miséria. Foi isso que eles pediram para Jesus. Nós somos excluídos da sociedade. Nós temos essa doença que vai nos comendo pouco a pouco, assim como o pecado. E eles clamaram de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. Ou seja, Jesus, põe o teu coração de amor na nossa miséria e nos ajuda, por favor. No versículo de número 14, Jesus diz assim: ide, mostrai-vos, e aconteceu que indo eles foram curados. Veja que Jesus não precisou colocar as mãos. Veja que Jesus não disse: serão curados. Jesus disse: ide, mostrai-vos, e aconteceu que indo eles foram curados. Aprendemos aqui, irmão, que o caminho para o milagre ou para a nossa vitória passa pela obediência. Vemos muitas pessoas lá fora criticando os evangélicos, criticando os cristãos, porque não conseguem compreender a nossa forma de crer. Eu não vou dizer para vocês que não há muitas pessoas lá fora que estão escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu seria um hipócrita se eu dissesse isso para vocês. Mas eu quero vos dizer que nós não podemos julgar todos por um só e nem um só por todos. Sempre haverá na terra um remanescente. Sempre haverá na terra alguém que tem compromisso com o Deus da obra. Sempre haverá homens e mulheres nessa terra que verdadeiramente têm Jesus no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e querem compartilhar isso com outras pessoas. O mundo olha-nos e nos rotula, assim como muitos cristãos rotulam aqueles que estão lá fora. Mas a mensagem de Jesus Cristo foi que ele veio para os ladrões e as prostitutas. Não era isso que escandalizava o povo da época de Jesus, que andava entre ladrões e salteadores e prostitutas? E ele mesmo disse que ele não veio para buscar aquele que estava são ou curado, ele veio para buscar os enfermos ou os perdidos da casa de Israel. Muitas vezes, irmãos, olhamos para a igreja e pensamos na placa que estava fora. Aquilo nunca foi igreja, aquilo sempre foi uma placa. Igreja é isso aqui. Reunião de pessoas que foram tiradas de fora para dentro do corpo de Cristo. Separados para ir morar no céu ao lado do seu mestre. Como eu disse, eu fiz muita coisa errada e me orgulhei de muita coisa que não vale a pena. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, eu consegui compreender que se eu continuasse naquele caminho, provavelmente hoje não estaria aqui. Restaurou o meu casamento, me deu saúde para continuar falando da sua palavra. E mesmo como dias como hoje, quando tudo parece que vai dar errado, ele vem e conforta o nosso coração, dizendo: eu estou no controle de tudo. As pernas já pararam de tremer, porque agora eu tenho convicção que é isso que eu tinha que vos falar nesta noite. E Deus, irmãos, Ele é assim. Ele nos obriga, não nos obriga a nada. Rotulam hoje os cristãos como um lugar onde você não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga. Quem disse? Poder você pode, só não deve. É diferente. Eu, quando cheguei aqui, eu me lembro. Né, Carlos? Era pouca gente que tinha coragem de sentar perto de mim na igreja. De tão mal que era a minha fisionomia, meu rosto. Mas Jesus me lavou. Jesus me deu vida e vida em abundância. Por isso que quando hoje eu digo o que eu fiz, o que eu fui, as pessoas olham para você, não.
Aí eu mostro através de fotografias que eu sei. Porque aquele está morto, mas esse vive em Cristo, porque ele viveu. Temos que ter compreensão, irmãos, que saber que Jesus é bom não vai te levar para o céu. Não praticar o mal, não roubar, não matar, não adulterar, também não vai te levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é confessar que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia! Talvez você diga, mas com quanta convicção você fala que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, porque ele já veio a primeira vez. E o povo judeu cometeu o mesmo erro que as nações têm cometido nesses dias. Não creu que ele era o Messias. E olha que homens conhecedores da palavra não conseguiram ver em Jesus Cristo o Messias, porque ele veio para os seus e os seus os desprezaram. Mas então nós podemos ser encaixados, podemos ser enxertados na videira verdadeira. Éramos jambuzeiro bravo, planta que não tem aparência, não tem formosura, jambuzeiro bravo. E era bravo mesmo, né? Aí ele vem, corta, enxerta na videira verdadeira. E passamos a fazer parte da promessa em Abraão, através de Jesus Cristo. Sempre digo na fábrica, não quer ter problema na terra, me deixe em paz. Como assim? Porque a Bíblia diz que ele nos abençoaria e amaldiçoaria aqueles que nos amaldiçoarem, não é? Então eu tomo posse dessa bênção, dessa promessa que foi feita a Abraão, porque em Cristo nós somos co-herdeiros da promessa. Isso nos afirma Paulo na sua epístola aos Gálatas, amém? Quantos co-herdeiros da promessa de Abraão nós temos aqui nesta noite? Pise com segurança, irmão, dentro da sua casa. Pise com segurança dentro do seu local de trabalho. Ora, põe as mãos nas máquinas antes de começar a trabalhar. E você vai ver que Deus vai fazer um milagre naquele dia. Não sai ferior, a máquina não quebra, você não se estressa, ninguém te aborrece. Ora ou outra aparece um desencarnado lá para poder te atormentar. Aí você olha para ele, na mente você vai estar arrependido em nome de Jesus. Rapidinho o espírito desencarnado some. Porque estamos aqui para ser provados, amém? E não tem como você ser aprovado se você não for provado primeiro. Alguém já passou em prova, você tem que fazer alguma prova antes? Na escola, ninguém passa em nenhum teste sem fazer uma prova primeiro, amém? Alguém já tirou 10 e precisa fazer prova aqui? Não, não é? Quantos querem ser abençoados nesse dia? E o restante do calão abençoado? Vai fazer o que aqui? Só escutar as crianças cantarem? Eu estou lhe falando da maior promessa de todas, a vida eterna. O maior engodo de Satanás nos nossos dias é a seguinte mentira: quando você morre, acaba. E a segunda maior mentira é que ele não existe. E a terceira maior mentira é que ele não quer fazer o mal de ninguém. Ele é um coitadinho que simplesmente se atreveu a ter o lugar do chefe. Mentira. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. O único intuito de Satanás, desde que ele foi destituído de tudo que ele tinha no céu, é levar o maior nome de homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do Altíssimo, para o inferno junto com ele. Quantos juntaram de penetra em festa aqui? Baixa a mão. Vou falar para o Luciano, baixa a mão, mas ele levantou. E nós já temos certeza que nós já fizemos isso, né, irmão? Com certeza. Então, em penetra em festa. Era especialidade. E você é amigo de quem? Eu sou amigo da noiva, da noiva, da noiva, da noiva. Mas estava lá. Saiba que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não vai de penetra para lá. O inferno não foi preparado nem para mim, nem para você. Aleluia. Oh, aleluia. O inferno foi preparado para Satanás e seus discípulos. Aleluia. Agora eu vou lhe dar uma boa notícia. O meu mestre, o nosso mestre, ao subir, ele diz: vou-vos preparar morada. Aleluia. Para onde eu estiver, estareis vós comigo. Obrigado, Senhor. E ele disse ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, pode procurar o caminho que você quiser. Eu procurei e não encontrei o caminho da salvação em outro, a não ser no Jesus Cristo de Nazaré.
Oh, glória. Mas voltando ao texto, você vê então aqui que das prioridades que nós devemos ter é obediência. O pastor Elias Gonçalves Dias dizia que o alfabeto do cristão não é ABCD, é obedecer. Obedecer é o que vai te levar para o céu. Quer um exemplo disso? Jesus na festa de Caná da Galileia, nas bodas, ele disse: prepare os potes e enche de água. Se os empregados não tivessem feito o milagre, teria acontecido? Provavelmente não, porque não ia ter nada dentro das vertentes, dentro dos jarros. Naamã chega lá com toda a sua pompa, com toda a sua comitiva e diz para o profeta que foi ali para ser curado. Eliseu nem bota a cara para fora. Vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão. Sabe o que seria isso hoje nos nossos dias, irmãos? Você chegar para o presidente dos Estados Unidos, ele te procurar e você falar assim: então, vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Tietê, em São Paulo, e você vai ser curado da sua doença. Porque Naamã era poderoso, era exército, era general de exército, era comandante, era respeitado, era tão respeitado e tão querido que o próprio rei deu cartas para ele ir a Israel para conseguir receber esse benefício do homem, né? Então, quando ele chega no rei, o rei falou: o que eu posso fazer com você? Não, sou eu Deus por acaso? Vai ao homem de Deus que está lá. E vai ele a Eliseu, e Eliseu simplesmente manda um recado: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele não queria ir, irmãos. Mas graças a Deus que do lado do teimoso tem sempre alguém que coloca juízo na cabeça dele, não é? O seu servo disse: mas Senhor, já saiu lá da Síria, já percorreu, irmão, não tinha avião, não tinha jatinho, não tinha caminhão, era cavalo ou camelo, ou a pé. Com esse monte de coisa, agora chega aqui, o Jordão está tão aí. Se tivesse ele te pedido alguma coisa difícil, não faria tudo, então vai lá, dá 7 mergulhos. E ele resolveu obedecer. Mergulhou, imagino eu, uma vez, 2 vezes, chegou na 6ª vez e falou: agora além de não curar a lepra, eu estou todo sujo, porque o Rio Jordão disse que estava em época de cheia. Água barrenta, água forte. E o servo: Senhor, mais uma vezinha só. Então, quando ele mergulha 7ª vez, ele sai curado. Obedecer é o que vai nos garantir a vitória. Israel enfrenta o Mar Vermelho. Qual foi a palavra do Senhor? 10. Diga para esse povo que marche. Agora, você entraria nesse lugar? Se põe aqui nesse lugar, na sua frente, 1,8 km, 1.800 metros de mar. Você aqui no plano horizontal, você não consegue ver se o final do mar está aberto ou não. Você entraria nesse mar para atravessar? Sim ou não? Eu entraria, irmãos, porque depois de ver o mar abrir, com certeza eu entraria, porque se eu não morresse na água, os egípcios que estavam atrás iam me matar de qualquer forma. Aí você escuta aquelas coisas que aqueles incrédulos falam: não, mas eles atravessaram ali com água na canela. Aí eu falei: meu Deus é poderoso 2 vezes, que afogou um exército inteiro num palmo de água. E eu te provo, isso aconteceu. Tem lá fotos, slides das carroças egípcias presas no fundo do Mar Vermelho. O que meu Deus faz, e quando o homem vive, ele deixa a prova para que no futuro se veja que ele é Deus impossível. No versículo de número 15, ele diz que voltou para glorificar. Primeiro, ele foi curado, depois voltou em reconhecimento. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Verso 16: senão este estrangeiro, ou seja, a graça de Deus é para todos. 10 homens foram curados. Somente um samaritano, um estrangeiro, volta para agradecer a Deus. Verso 17 nos mostra que 9 foram curados, mas somente um, além de ser curado, está até hoje com o Senhor na glória, porque ele foi salvo. O ato de ele vir agradecer lhe concedeu Jesus a salvação.
Podiam ter sido salvos todos os 10? Poderiam. Mas os outros 9 preferiram se contentar simplesmente com a cura física. A cura física, irmãos, vai impedir ou vai retardar a morte na sua vida algum tempo. Agora, a cura espiritual, com essa você não morre nunca mais. Porque você dorme em Cristo e abre os seus olhos na glória ao lado do Pai. Como eu disse, a maior mentira de Satanás é dizer que quando você morre, acaba tudo. É mentira. Quando você morre, que tudo vai começar. Aleluia. Se você serviu Jesus na sua vida com fidelidade, santidade, buscou na beleza da sua santidade, você vai ter a eternidade ao lado dele para se alegrar e bendizer ao seu nome. Agora, se você preferiu nesse pouquinho de tempo que é a vida do homem, um rabisco na eternidade de um Deus que é santo e poderoso, servir a Satanás, saiba que o inferno não é aquilo que as pessoas dizem, Satanás no trono e sofrendo e espetando todo mundo. Não, porque no final vai todo mundo para dentro do lago do enxofre, inclusive ele, e serão todos atormentados pela eternidade. Imagine a pior dor que você já sentiu na sua vida. Vou te dar 30 segundos para você pensar. Sentiu aí a pior dor? Se lembrou daquela pior dor que você já sentiu na sua vida? Imagine isso multiplicado por 1000 eternamente. Mas eu não quero nos botar medo de pregando no inferno. Eu quero dizer que lá no céu há um lugar reservado. Comprado e pago. Satanás é tão bom que nem a chave da casa ele tem. Mora em favor. Porque diz que quem tem a chave do inferno e da morte é quem? Então mora de favor, não tem a chave, não é proprietário. Mas ele foi nos preparar morada, e lá ele é arquiteto, ele é dono. E deu a sua vida, irmãos, para nos ter ao lado dele para todo sempre. Sabe qual é a responsabilidade de ser pai? É que se você não aceitar Jesus, você está arriscado a condenar a sua descendência ao inferno. Essa foi a herança que meu pai me deixou, o inferno. Porque eu queria seguir os seus passos. Eu queria ser mal como ele era mal. Por isso, eu uso esse anel até hoje, para me lembrar de quem ele era, do que eu nunca mais vou ser na minha vida. Mas eu encontrei Jesus. Reencontrei Jesus aqui no Jacó. E acreditei que se eu me arrependesse de verdade, tudo aquilo de ruim que eu tinha feito na minha vida, ele perdoaria e ele perdoou. E a maior prova disso é que eu estou vivo até o dia de hoje. Cheguei aqui com 30% de um pulmão somente. E hoje eu tenho os meus pulmões sadios. Posso falar e pregar se preciso por 3, 4 horas, porque meus pulmões aguentam. Porque a única coisa que eu pedi para Jesus foi usar o resto dos meus dias para falar que Ele é bom. Para falar que Ele é misericordioso. E eu não desisto, irmãos. Aqueles que me conhecem mais tempo sabem que eu sou persistente. Quanto mais o vaso é de barro, mais eu bato para ver se quebra logo. Não desisto, sabe por quê? Porque se Deus restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Aleluia. Não existe droga, não existe pornografia, não existe vício que possa me afastar do amor de Jesus. A única pessoa que tem poder para fazer isso é você mesmo, ou eu mesmo. Mas ninguém, nem Satanás, tem poder para te levar para o inferno. A única pessoa que tem poder para te condenar é você mesmo. Pense nisso a partir de hoje. Se você quer isso para você e para os seus filhos, para a sua descendência. Para aqueles que nessa terra você olha para quem ama. Quem ama protege. Quem ama guarda. Quem ama dá a vida. E foi por isso que Jesus deu a vida por nós. Aleluia. Porque Ele nos amou até a morte, morte de Oh, todos. glória a Deus. Glória. É uma realidade para nós, pais. Aleluia. Aleluia. Onde o mundo vive atrás de Pokémon Go, onde o mundo vive atrás de demônios, onde o mundo vive atrás de coisas que só vão levá-los à destruição.
Como eu disse, eu servi muito tempo Satanás e experimentei quase tudo aquilo que podia me oferecer. E eu não encontrei nada que ele criou que sirva para o bem-estar da humanidade. A bebida mata logo, porque quanto mais rápido você morrer, mais rápido você vai para o inferno. As drogas, a prostituição, tudo que ele criou é para que o homem tenha um tempo de vida curto e vá logo para o descanso eterno dele, o lago de enxofre. Porque enquanto você está vivo, há esperança. Depois de morto, mais ninguém pode fazer. Por isso eu digo, o poder diz para o céu ou para o inferno está sobre a nossa decisão. Só vamos sofrer na eternidade se no dia de hoje sairmos daqui da mesma forma que entramos. Porque esses 10 leprosos representam 10 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que esses leprosos representam são os esquecidos. E quem é o esquecido? É aquele que segue em frente sem pensar na fonte de todas as suas bênçãos. Esse é o esquecido. Deus abençoa hoje, abençoa amanhã. Irmãos, eu já não tomei tiro, já não fui morto, e achava que eu tinha o corpo fechado, porque eu ia no centro de Umbanda, e o cara disse que eu tinha o corpo fechado, e a bala não entrava. Por uma vez eu tive a oportunidade de ter um revólver 38 na vista. Falei, realmente eu tenho o corpo fechado. Falhou os 3 tiros. Mal sabia eu que lá no interior da Bahia uma senhora gastava as madrugadas de joelhos orando para que eu não morresse. Como neto mais velho, ela falava, Senhor, eu não aceito que meu neto morra sem voltar ao teu caminho. E foram muitas madrugadas, 20 anos a minha horror. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pedi perdão para Deus, porque acreditava no milagre dele na conta do aniversário. Sabe por que muitas pessoas ainda vivem hoje e acham que são espertos, ou como eu dizia, são bons malandros, a polícia não pega, a bala não entra, a faca não fura. Não é porque nós somos bons, não. É porque pode ter certeza que alguém de joelho pela tua vida. Glória a Deus. Com certeza tem alguém de joelho na tua vida. Daqueles que andavam comigo, vocês sabem quantos eu enterrei muitos. E quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, por que o Senhor não salvou eles também? Porque provavelmente por esses não tinha ninguém orando. Mas tudo tem um prazo de validade. Tudo vai acabar um dia. Porque filho de crente não é neto de Deus. Esposo de crente não tem consolo de Deus. Não é? Salva aquele que crê. Aleluia. Aquele que confessa. Louvado seja Deus. Aleluia. O esquecido. O cristão tem muitas razões para louvar a Deus. Quantos aqui tem razões para louvar a Deus? Muitas razões. Aí nós temos o segundo leproso, que é o orgulhoso. Pensa que merece toda a honra pelo seu êxito. Sabe aquele que está bem sucedido na vida? Tudo que ele põe a mão vira dinheiro, vira ouro. O homem não tem necessidade de nada nessa terra. Eu conheci muita gente assim, irmãos, que não tinha necessidade de nada. Tinha tanto dinheiro que podia viver umas 5 vidas. Mas teve um que eu conheci que tinha um filho doente. Já tinha mandado aquela criança para toda parte do mundo, pastor. E a criança morreu. Porque o dinheiro dele não foi suficiente para salvar aquela vida. Dinheiro te traz conforto. Nunca vai te trazer felicidade. Eu tive durante um bom tempo da minha vida dinheiro e nunca fui feliz. Hoje eu não tenho dinheiro, mas sou a pessoa mais feliz que existe na vida. Porque hoje eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, sabendo que se eu não acordar no outro dia, eu abro os olhos na glória. E a minha família está bem encaminhada nos caminhos do Senhor também. Disse para minha filha, posso não te deixar uma casa, um carro, nem propriedades. Mas se você continuar com esse Jesus Cristo que eu te ensinei a amar e guardar, Ele vai continuar cuidando de você como Aleluia. O leproso orgulhoso. Herodes morreu por não dar a glória a Deus. Terceiro, desanimado, é aquele que vê tudo preto.
É aquele que não vê nenhuma razão para louvar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós vemos isso no nosso meio evangélico, não é? Pessoas que entram e saem dos cultos e chegam na segunda-feira, chegam na fábrica de cabeça baixa, desanimado, triste. Luta todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Mas a nossa diferença para aqueles que não conhecem Jesus é que nós temos onde depositar as nossas preces, crendo que Ele vai atender o seu tempo propício. Glória a Deus. Como foi louvado ontem, se Ele responder é Deus, e se Ele não responder, Ele continuará sendo Deus em nossas vidas. Esse que é o desanimado precisa compreender que Deus reina. E nós temos o leproso negligente. Esse sabe que no culto deve louvar a Deus, mas simplesmente entra, senta e é somente um espectador durante todo o trabalho da obra do Senhor. O negligente. Sabe aquele que não tem coragem de dar graças a Deus por nada que acontece na sua vida? Se recebe aumento na fábrica, não, é por meu mérito, porque eu trabalho bem, porque eu dei lucro. Pois é, vou dizer para vocês que eu tive aumento já no Japão na época da crise. E não foi por mérito, foi porque Deus achou que eu merecia. Na crise onde todo mundo estava tendo redução de salário, na Yamaha subiram o meu. Sem eu nem precisar pedir. Porque as bênçãos do Senhor seguem aqueles que creem e são fiéis a Ele. Eu verdadeiramente, irmãos, não me preocupo com essa parte de finanças, porque eu tenho um administrador no céu para fazer isso. A mim cabe viver o meu dia a dia. E graças a Deus, daqui mais alguns meses, eu vou estar encerrando a minha última dívida nesse Japão, espero eu. A faculdade da minha filha. Aí depois eu quero só usufruir das bênçãos do Senhor. Não vou morrer não, irmão. Vira essa hora que está falando. Em nome de Jesus. O negligente, irmão, não está assim, não pensa que ele está enganando a Deus, mas engana-se a si mesmo, privando-se das vitórias espirituais. Aí nós temos o leproso calado ou reservado, mantém as emoções sempre debaixo do controle, tem dificuldade em expressar seus sentimentos. Veja que Jesus soltou a língua do mudo. Em Marcos 7,35, Ele pode soltar a nossa também. Dê glórias a Deus. Está na bonança? Dê glórias a Deus. Está no vale? Dê glórias a Deus. Em todo o tempo, dê glórias ao Senhor. Eu costumo dizer para alguns irmãos, quando me apontam os seus esposos e dizem que esses são impossíveis de Deus salvar, eu falo assim: a primeira coisa que você está fazendo de errado é acreditando que ele é impossível para Deus. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: haveria alguma coisa impossível a Deus? Sim ou não? Haveria alguma coisa impossível a Deus? Não. Então a sua forma de pensar é que está errada. Se você crer e olhar com os olhos da fé, a Bíblia diz que nós devemos trazer à existência aquilo que não existe. É, Jesus. E se alguma esposa que acordou de madrugada com a mão da esposa orando, pode ser que foi eu que falei. Pode ter certeza que foi eu que dei esse conselho. Ore e abençoe o futuro pregador da palavra. Ore por ele. Porque quando está acordado, está de queixo duro e guarda levantado. Mas quando está dormindo, não pode pôr a mão e orar, porque o vaso está dormindo. Mas ore crendo, irmãos. Ore crendo. Sabe o que é crer? Não é ver. Lá fora você tem que ver mas aqui dentro você tem que primeiro crer, para depois crer alguma coisa. Irmãos, nessa noite já completa pelo menos uns 3 pregadores do Evangelho que vai fazer aqui nesses dias. Porque a água mole e pedra dura diz o ditado que banco bate até que fura, não é? Pois eu tenho uma triste notícia para dar para você. A rocha de Jesus pode bater o quanto quiser, que ele não fura, não quebra e não bate. Pode bater com a sua ladainha o tempo que você quiser. Não quero, ele vai continuar querendo te salvar. Vai continuar com suas mãos estendidas para lhe receber.
reservado ou calado, que vive de emoções. Parece Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Ele não louva ao Senhor porque não sente em fazer. Não senti nada no culto hoje. Senti nada. O salmista dava graças a Deus todos os dias no Salmo 35, 28. Quer sentisse ou quer não sentisse. Na realidade, irmão, nós não nos reunimos aqui todo sábado e domingo para sentir nada. Sentir você sente lá fora, adrenalina. Pega o carro e sai naquela chuva fazendo dor. Aí eu garanto a você que você vai sentir alguma coisa. Se precipitar no penhasco, se atirar no banco de janta, você vai sentir alguma coisa. Agora aqui, irmãos, você tem que ver pelos olhos da fé. E o seu sentimento não é físico e nem carnal, é espiritual. Coisas que os olhos naturais não verão e nunca viram. É o que Deus tem preparado para nós nesse sentido. Sentir muitas vezes quer dizer que você não está com o seu coração bom. Você não está nesse dia com seus ouvidos espirituais aguçados. Não existe palavra ruim, irmão, e toda palavra que sai desse púlpito vem desse livro. Por mais simples que seja o ministrante da palavra, não tem palavra simples nessa palavra. Todas as palavras são de salvação. Todas as palavras são de poder. Glória a Deus. Porque todas as palavras foram colocadas aqui com um único intuito: nos levar para morar no céu ao lado de Jesus. Aleluia, glória a Aí Deus. nós temos o crente enganado, o crente ignorante, o crente indigno, e eu quero encerrar falando do crente, do leproso, né? Será que Deus está revelando alguma coisa? Não. É o leproso, não é crente não, tá? É o leproso enganado, o leproso ignorante, o leproso indigno e o leproso agradecido. E a Bíblia diz que ele era um samaritano. Se formos olhar pelos olhos da fé, todos nós somos estrangeiros, né? Todos nós somos forasteiros. O único que teria direito à herança seriam os filhos de Israel, os judeus. Mas já que eles não quiseram, o Evangelho foi colocado à nossa disposição, gentios. E esse samaritano, irmãos, voltou e agradeceu ao Senhor e recebeu o maior de todas as bênçãos que foi a sua salvação. Às vezes nós vemos as pessoas falarem tanto de dinheiro lá fora. Como eu disse, dinheiro não traz felicidade, ele te dá conforto. Se também te colocar numa ilha sem nada, com um itioco de notas de timã, eu quero ver o que você vai fazer com elas. Muita gente corre atrás desse bendito itioco. Mas se der itioco que botar numa ilha que não tem nada para você comprar, você vai fazer o que com ele? Fogueira para se aquecer no frio. Deu para entender que quem bota valor na moeda somos nós, irmãos. Quem se escraviza somos nós. Por um pedaço de papel que não tem, em verdade, valor nenhum, não passa de papel pintado. Quem disse que um anel de ouro custa caro? Quem disse que um anel de diamante custa caro? Aquela pessoa que comprou porque pagou caro. Se fosse um pedaço de vidro, se você pegar um vaso e fizer de barro, eu garanto que ninguém vai dar raconha. Mas se uma dessas grandes celebridades, esses grandes escultores, pegarem esse mesmo barro e fizerem um vaso igualzinho ao seu, eles vão vender por muitos milhões de dólares. O poder estava no barro ou estava no nome que a pessoa, ao valor que a pessoa imputou na vida desse homem que fez o vaso? A essência não é sempre a mesma, é nada sem Cristo. Porque o destino de todos sem Cristo será o mesmo. Seja hoje ou seja daqui a 100 anos, se não aceitar Jesus, o destino é o inferno. Mas eu prego nesta noite para salvos. Salvos na pessoa de Jesus. É aqueles que têm desejo de morar com sua família no céu. Não se esqueça, Pai, que sobre o seu ombro pesa a responsabilidade dos seus filhos
porque o provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu vi uma frase esses dias, achei muito interessante, que a Bíblia foi proibida nas escolas em todo o Brasil, mas foi liberada nos presídios. Pois é, se ela tivesse sido liberada nas escolas, nos presídios não teria ninguém para ler. Há mais de 30, 40 anos a Bíblia está proibida nos Estados Unidos da América. E de lá para cá, esse país tem tido uma decadência, um declínio, como nenhuma outra nação. Porque no seu dólar ele colocou: o Senhor é Deus, e do lado colocou o olho de tudo ver, em cima de uma pirâmide. Ai da nação que profana o nome do Senhor. Amém? Que você possa sair daqui nessa noite sendo aquele leproso que voltou para agradecer ao Mestre por essa oportunidade que Ele nos concedeu hoje de compreendermos que ser pai é muito mais do que colocar no mundo, é muito mais do que dar escola, muito mais do que dar alimento, muito mais do que colocar roupa sobre o corpo. E você pode dar tudo isso, mas se você não der o principal, que é Jesus Cristo, saiba que no final da vida ele pode estar condenado para todos sempre. Vivemos num país, irmãos, onde os presídios têm enchido dia após dia de adolescentes estrangeiros, porque os pais não têm mais tempo de jantar junto, não têm mais tempo de conversar, não têm mais tempo de perguntar: filho, foi tudo bem na escola hoje? Não tem tempo. Quando nós não encontramos tempo para os nossos filhos, podem ter certeza que lá fora tem alguém que vai ter bastante tempo para ele. E o nome dele é Satanás. Pense nessa noite, Pai. Você, como sacerdote do seu lar, da sua casa, se você diz que verdadeiramente ama os seus filhos, qual é o futuro espiritual que você quer deixar para ele? Amém? Que Deus nos abençoe. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos permitir orar. Vamos nos colocar de pé.